Então, ó, a gente vai determinar a flecha aí, né? Na aula passada, a gente determinou aqui a flecha no quarto. Agora a gente vai atrás da flecha na varanda. A gente viu que o processo de cálculo de flechas, né? Ele envolve os mesmos passos, mas é função do que a gente vai encontrando no processo. E uma coisa que a gente viu que é inversamente proporcional à flecha é a inércia. E a inércia de uma estrutura, ela varia muito quando esse elemento estrutural ele pode apresentar fissuras. Então, quando a gente vai calcular flechas, a primeira coisa que a gente faz é saber se o meu elemento ele tem fissuras ou não. Por quê? Porque se ele tiver fissuras, a minha inércia ela é diferente da inércia inicial, que é quando o elemento ainda não tem fissuras. E para a gente saber se o nosso elemento tem fissuras, a gente vai comparar o nosso momento atuante, que foi dado aí de 14,35, com o momento de fissuração. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar a existência de fissuras. A gente então vai verificar a existência de fissuras. Essa verificação da existência de fissuras, ela passa por a gente determinar o momento que vai gerar a primeira fissura, né, que a gente chama de momento de fissuração. A norma, lá no item 17.3, né, lá na nossa NBR 6118, ela condiciona que o momento de fissuração, ou o momento necessário para gerar a primeira fissura, ele vale um alfa vezes a resistência do concreto à tração vezes a inércia dividido pelo YT. Esse coeficiente alfa, lá no item 17.3, ele depende da seção transversal da viga. No nosso caso, ó, da viga, da laje. No nosso caso, a nossa seção ela é uma seção retangular. No caso de seção transversal retangular, a norma condiciona que esse alfa vai valer 1,5. Beleza, já sabemos o valor do alfa. A resistência do concreto à tração, para verificação de flechas, ele é igual à resistência do concreto à tração média. E essa resistência do concreto à tração média, ela é condicionada também lá na nossa norma, né? Essa resistência do concreto à tração média, ele é determinado lá na NBR 6118, lá no item 8.2.5. Lá fala que essa resistência do concreto à tração média, nesse item aí, ela vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. No nosso caso aqui, o nosso concreto é um concreto C25, né? Tá aqui, ó. Concreto C25. Então, 25 MPa. Então, a resistência do concreto à tração é 0,3 de 25 elevado a 2/3. E, se não me engano, vai dar 2,56 MPa. Só confere aí para mim, por favor. Eu já fiz essa conta umas 5 vezes essa semana, eu já decorei o valor.
Professor, é isso aí mesmo. 2, Né? é isso aí. 5,6, massa. Então, se a gente conhece a resistência do concreto à tração, a gente precisa achar a inércia do nosso elemento. A inércia, a gente já viu lá da resistência dos materiais, que ela vale a largura vezes a altura ao cubo, dividido por 12. No caso da laje, a laje tem uma seção transversal, que tem uma largura de 1 metro, né? Porque a gente viu que a laje são várias vigas com 1 metro de largura, vezes a altura da laje, que foi 10 centímetros ao cubo, dividido por 12. Deixa eu só botar alguém para dentro aqui. O ônibus hoje atrasou, né? Pegou muito trânsito perto da Senibra, né? Tô ligado. Então ficou caladinho também. É. Isso vai dar 8.333,33. 8.333,33 centímetros a quarta. Isso aí. Isso aí. Então, e o YT, que a gente condicionou, que é a metade da altura da seção da laje. No nosso caso, então, 10 centímetros dividido por 2 vai dar 5 centímetros. Conhecendo esses parâmetros, a gente pode calcular o nosso momento de fissuração. Vale o alfa, que a gente viu que vale 1,5, vezes a resistência do concreto, a tração, que é 2,56 MPa, é 0,556 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia de 8.333,33 centímetros a quarta, isso tudo dividido aí pela metade da altura, que foi 5 centímetros. Centímetro ao quadrado, corto com 1/4 aqui, sobra 2. O 2 eu corto com 1 centímetro, sobra só centímetro. Então, o nosso momento aqui, ele vai dar em quilonewton vezes centímetro. $640. Então, 640 quilonewton vezes centímetros, que é 6,4 quilonewton vezes metro. A gente sabe que lá no nosso balanço, o momento atuante lá, que vai ser igual ao momento de cálculo na condição de serviço, ele vale 14,35 quilonewton vezes metro. Então, esse momento atuante é maior que o momento necessário para gerar a primeira fissura. Isso quer dizer que a estrutura tem fissuras, né? As fissuras navegam. Ó, na laje, não é na viga. A viga a gente já viu. Então, há fissuras nessa laje. Se há fissuras na laje, isso condiciona que houve uma variação significativa no nosso momento de inércia. O momento de inércia não vai ser mais 8.333,33. Ele vai ter outro valor diferente desse e menor, porque ele perdeu resistência pela existência da fissura. Então, a gente tem que ir atrás, se há fissuras, a gente tem que ir atrás aí da nossa inércia equivalente. No caso da inércia equivalente, está tudo lá próximo do item 17.3 lá, a norma condiciona que essa inércia equivalente vale o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo vezes a inércia inicial mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo
vezes a inércia no estádio 2, né? Porque se vocês se lembrarem aí dos estádios de carregamento de uma estrutura, a estrutura, quando está no estádio 1, ela não tem fissuras. Ela passa a estar no estádio 2 quando surge no elemento a primeira fissura. Então, se o nosso caso tem fissuras, quer dizer que ele está trabalhando, né? Aquela parte fissurada, ela está trabalhando dentro do estágio 2. Mas o que acontece? Quando o meu elemento ele apresenta fissuras, né? Ele apresenta algumas fissuras, vamos dizer assim, espaçadas, eu vou ter aqui, ó, essa área fissurada, essa área fissurada, essa área fissurada. O resto da área, ó, tá tudo sem fissura, né? Então, a gente vai, essa inércia equivalente é justamente eu considerar um valor médio, onde eu considero parte da estrutura fissurada, parte da estrutura não fissurada. Então, é isso que a gente faz nessa inércia equivalente. E para a gente determinar ela, a gente precisa conhecer a inércia no estádio 2. E para a gente encontrar esse momento de inércia no estádio 2 da estrutura, a gente precisa primeiro aqui achar a posição da linha neutra do nosso elemento no estádio 2. Quando a gente achar a posição da linha neutra no estádio 2, a gente consegue achar o momento de inércia no estádio 2. E a gente viu que para a gente achar essa posição da linha neutra no estádio 2, né? A gente vai chamar aí de x2, a gente sabe que BW vezes o x2 ao quadrado sobre 2 menos alfa S, alfa S não, alfa E. Alfa E vezes a área de aço D menos o x2 igual a zero. Então, nessa condição, a gente passa a conseguir conhecer o valor do momento de inércia, o valor da posição da linha neutra, para a gente encontrar o momento de inércia. E esse coeficiente, o B2, o BW a gente já conhece, né? A área de aço a gente já determinou no dimensionamento, já está lá na minha laje. A altura útil da laje a gente também conhece. Então aqui eu não conheço o x2, que é justamente a posição da linha neutra que a gente está buscando, e eu não conheço o alfa E, que a gente trata como sendo o coeficiente de homogeneização, que vale o módulo de elasticidade do aço sobre o módulo de elasticidade do concreto. Disso aqui, a gente sabe que o módulo de elasticidade do aço, ele tem um valor constante que vale 210 gigapascal. Então, em qualquer situação, o módulo de elasticidade do aço, ele vai ser sempre 210 gigapascal. E o módulo de elasticidade do concreto, a gente viu que ele vale um coeficiente alfa E vezes um coeficiente alfa I vezes 5.600, que multiplica a raiz do FCK. E esse coeficiente alfa E, se eu não me engano, é o alfa E mesmo. Um é função do agregado, o outro é função da classe do concreto. Vocês estão com a norma aberta aí? Isso aqui vai estar lá no item 8.2.8. Está no item NBR 6118. O item lá é 8.2.8. O item aqui. Então, lá, o nosso caso, a nossa região aqui, a gente trabalha muito com agregado graúdo de gneiss.
Quando a gente trabalha com agregado graúdo de gneiss, o nosso coeficiente, deixa eu só abrir aqui para ver se é alfa E ou é alfa I, vai valer um aqui. Opa. Preto. Então, 8. Fechou? 8.2. Opa, já passou. 8.2.8 vai estar aqui, ó. Para trás aqui, ó. Então, ó, o coeficiente alfa E, que depende do agregado graúdo. Então, no nosso caso aqui, gneiss, ó, solo de gneiss, o alfa E vai valer sempre 1. Alfa E, como é gneiss, vai valer 1. O FCK que a gente está usando na nossa laje é o 25 MPa. Para o FCK 25 MPa, aí na norma, ó, aqui na tabela 8.1, concreto C25. Quando o concreto é C25, o alfa I é a última linha aí, ó. O alfa I, no nosso caso, aí vai valer 0,86. Então, aí o alfa I 0,86. Então, daí a gente tem que o módulo de elasticidade do concreto, que é o módulo de elasticidade secante que a gente usa para verificações de serviço, vale o alfa E vezes o alfa I vezes 5.600, que multiplica a raiz do FCK do nosso concreto. R$ 24.080. 24.080. 24.080 MPa. Então, nessa condição, o nosso coeficiente de homogeneização alfa Ezinho, que a gente falou que vale o módulo de elasticidade pelo módulo de elasticidade, ó, o módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, o módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal, são 210 mil megapascal. E o módulo de elasticidade do concreto, a gente calculou que vale 24.080 MPa. 8,72. 8,72. Então, aí a gente consegue agora fazer a determinação do valor do x2, né? A gente viu que vale BWx2 ao quadrado sobre 2, menos o coeficiente de homogeneização, vezes a área de aço, D menos x2 igual a zero. Eu só vou voltar para ver a área de aço aqui no. Então, a área de aço do balanço, 14,35. Então, daí, ó, a gente vai ter que a largura de 100 centímetros vezes a posição da linha neutra no estádio 2 ao quadrado, que é o que a gente está buscando, dividido por 2, menos o alfa I de 8,72, vezes a área de aço de 14,35. É 14,35 não, gente. 14,35 é o momento. Eu achei meio alto aqui, mas pensei. 14,35 aqui, ó, é o momento. A área de aço é 9,82, tá? Vou corrigir lá. Então, vezes a área de aço de 9,82 vezes
9,82, que multiplica a altura útil, a espessura... Eu vou ali no portão atender um pessoal ali e vou voltar agora, beleza? Beleza. Então, aí, a altura útil vale a espessura da laje menos o D'. A espessura da laje é 10 centímetros, o D' é 2. Então, a altura útil vale 8 menos o x2 igual a 0. Então, achem aí pra gente o valor de x2. Prefeito sem casos. Oitava morte. Mantendo 19 casos. Mantendo o outro. Então, aí, eu vou fazer aqui pra gente, então. 50 é o A, o B vai valer 8,72 vezes 9,82 e o C vai valer menos esse vezes 8. Beleza. Então, o delta vale B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E para calcular o X vale menos P, mais ou menos, aqui eu quero só a positiva, né? Vou marcar mais raiz de delta
dividido por 2A. Vou só fechar esse parênteses aqui para dar certo aqui. Ixi, então esse valor deu maluco. Eu errei em algum ponto aí. 50, o B, 8 vezes 9. Então é B ao quadrado. Deixa eu ver aqui. B ao quadrado menos 4A vezes o C, né? Então vai ser menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Ué, tinha que dar certo. Por que não deu certo? Vou fazer mais simples aqui só para eu... Só vou repetir que vai ser B ao quadrado B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. E aqui vai ser menos B, menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Aí agora deu certo. Não sei por que o outro não deu ali. 2,92. Então aí deu 2,92 centímetros. O valor da inércia no estágio 2. Sendo assim, a gente consegue determinar a inércia no estágio 2 que vale BW x2 ao cubo sobre 3 mais alfa E, área de aço, que multiplica D menos x2 ao quadrado. Então, daí a inércia no estágio 2 vale a largura 100 centímetros vezes o x2 de 2,92 ao cubo dividido por 3, mais o alfa E, que a gente já calculou, 8,72. 8,72 vezes a área de aço de 9,82, que multiplica a altura útil menos o x2 ao quadrado. Então aí ela vai valer vou colocar para fazer aqui, que vai ser mais rápido. Os trem desgarrar. Então vai ser, ó, 100 vezes 2,92 vezes 2,92 vezes 2,92 dividido por 3
Lógico que isso é igual, né? Igual. A segunda parcela ali, igual a 8,72 vezes 9,82 vezes 8 menos 2,92. Voltei, professor. Acho que só você que tá com calculadora aí hoje, ao quadrado, igual a soma. Então, a nossa inércia no estádio 2 aí, ó, vale 3.039,72. Então, vai ser 3.039,72 centímetros a quarta. Se a gente já conhece a inércia no estágio 2, a gente pode, e já conhece também, né, o momento de fissuração, a gente pode ir atrás da inércia equivalente, que a gente viu que vale o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, vezes a inércia inicial, mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, que multiplica a inércia no estádio 2. Então, no nosso caso aqui, o momento equivalente, o momento de fissuração que a gente calculou, 6,4, eu só conferir aqui. Aí, ó, 6,4, isso mesmo. Então, o momento de fissuração, 6,4, dividido pelo momento atuante na viga, que foi de 14,35, isso ao cubo, vezes a inércia inicial, que foi 8.333,33, mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, vezes a inércia no estádio 2, que foi 3.039,72. Então, aí a inércia equivalente. Tô fazendo aqui, tá, professor? Pera aí. Tá, beleza, tá, beleza. Dá 470,6. Isso deve ser só o primeiro, não? O primeiro, Porque eu acho que vai dar mais de 3.000. eu acho que, peraí, deixa eu fazer de novo então, peraí. Porque, pensa aqui, ó, a inércia inicial é 8.300. Se ela tivesse 100% sã. Se essa ela tivesse toda fissurada, ia ser 3.000. Como ela tem parte fissurada e parte não fissurada, o valor vai dar entre 3.000 e 8.000. Entendi, peraí. Deixa eu só botar o Excel aqui, que eu só vou para cima aqui. Ó. Então, 6,4 dividido por 14,35. Só enquanto você faz isso, só para a gente Beleza, 1, 2. conferir aqui. Isso aqui, vezes 8.333,33. E a gente vai ter 1 menos igual a 1 menos isso aqui, vezes... Opa, não, está errado com certeza. Aqui eu tenho que levar isso ao cubo aqui, ó. Ao cubo.
É isso aí, agora sim. Igual a 1 menos isso aqui, vezes 3.039,72, igual suma. É, Belo, o meu continua dando 470. Ué, e eu, é? É um erro aí, hein? Que grama é essa mesmo de velho? Tenta anotar e fazer por partes aí. Então, não é desse jeito que eu tô fazendo mesmo, ó. Vou fazer de novo, agora devagar, peraí. Conseguiu fazer aí não, galera? O restante aí não, só pra conferir se... Gustavinho, se você Oi? não tá conseguindo, meu amigo, quem sou eu? Ah, Faz aí, caralho. sobreviveu? Fala aí, Mike, a Professor, resposta? A sabe viagem que de com ônibus foi muito sinceridade, longa. eu hoje cheguei aqui meio atrasado e eu não dou muito bem, não. Minha cabeça me doendo. Quanto você tomou hoje, Mike, antes da aula? Quem deu, eu larguei esses 6 horas, uma correria danada. O trem aqui tá feio, meu filho. Coronavírus tropicando no outro aqui. Ah, tá igual aqui então. 4 confirmados. 4, né? Aqui hoje foi 10 em Ipatinga, acho que 4 em Fabriciano e 3 em Timóteo. Além de 4 no Paraíso também, eu acho. Aqui Coronavírus é confirmando massa. lá que Sucena. Tá feio, meu filho. Não, mas vai chegar, vai ser. E Tá na hora mesmo. nós aqui só na saúde estamos com 45 funcionários afastados, grupo de Nossa, risco. Nossa, que não, grupo de risco tá fugido. vou te falar, viu? E o pior é que eu sou o mais grupo de risco de todos, que diz que essa porra só mata gordo. É foda, mano. É feio. Diz que mata mais gordo do que velho, então eu tô fudido. Pessoal, agora Eu deu tô com medo, meu 1008. filho. Deus é pai. Deu quanto? 1008. Nossa Tá senhora, mas muito, tem que dar 3.509,33. tá muito longe ainda. Faz aí, Maikinho, caralho.
1,6607. 3. Quanto que deu, Belão? 3.509,32? Isso aí. Então aí 3.509,32 centímetros a quarta. Então, essa inércia é aquela inércia que considera parte da viga fissurada, parte da viga não fissurada. Nossa, agora desse valor aqui mesmo, pessoal. Fiz Deu? por parte. Fiz por Isso aí, parte, por corte não tem erro, isso mesmo. Ó. Ó, Parece que é difícil. É. acontece. Então, aí a gente achou a inércia equivalente. Se a gente já conhece a inércia equivalente, a gente pode determinar a flecha imediata. A gente disse que a flecha imediata é aquela que acontece imediatamente após a aplicação do carregamento. A flecha imediata. Tô baixando o negócio aqui, Belão. Então, a flecha imediata aí, ó. A gente vai abrir aqui, ó, se vocês lembrarem quando a gente mostrou lajes lá, a gente falou que essa flecha ela é dada lá na tabela 2. Passou já. 2.5, olha lá, ó, 2.5, flechas em lajes com carga uniforme. Só que se a gente olhar lá, ó, a nossa estrutura lá é um balanço. A nossa estrutura lá é um balanço da seguinte maneira, ó. A gente tem o vértice superior engastado, que é o engaste da laje na sala, e as demais bordas, elas são livres, Nesse primeiro desenho, nessas tabelas de laje aí, a gente não tem uma laje daquele tipo. Se a gente pular para outras lajes aí, ó, a laje 7, a laje 8, a laje 9, a laje 10, aí tudo com carregamento uniforme. A partir da próxima aqui já é carga triangular, já não entra no nosso caso. Mas a gente não tem o caso que existe um engaste e 3 bordas livres. Então, nesse caso, a gente tem que fazer ela trabalhar como uma viga. Ela vai trabalhar como uma viga com um engaste, onde a gente vai ter aqui atuando nesse balanço os carregamentos, A carga distribuída, mais a carga pontual na ponta do balanço e a carga horizontal que a gente tem atuante. Esse carregamento que a gente vai utilizar aqui, que é o carregamento usando uma combinação de cálculo em serviço, Então é um cálculo na condição de serviço. A gente disse que vale o somatório de todas as cargas permanentes, mais um coeficiente psi2, vezes o somatório das cargas variáveis. No nosso caso aqui, ó, a gente tem de carregamento permanente, a gente tem o peso próprio da viga, que vale a espessura vezes o peso específico do concreto armado. Então, a laje tem uma espessura de 10 centímetros, vezes o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico. Então, só de peso próprio, ela tem 2,5 kN por metro cúbico. Outra carga que a gente tem permanente atuando na laje
é a carga de revestimento. Essa carga de revestimento, ela foi dada lá no enunciado. Vou voltar lá para a gente pegar ela. A carga de revestimento, ó, 1,5. Carga de revestimento vale 1,5 kN por metro cúbico. Se eu tivesse parede, qualquer carga que não vai ter grande variação de magnitude ao longo da vida útil da estrutura, ela é tratada como carga permanente. No nosso caso, a gente só tem essas duas. Então, as nossas cargas permanentes aqui dão 4 kN por metro quadrado. O metro cúbico ali foi invenção da minha cabeça. Então, aqui é metro quadrado. Kilonewton por metro quadrado. E de carga variável, né? Essas aqui são as permanentes. E a carga variável, nesse caso que a gente tem aí, é a carga de utilização que a gente está condicionando como ela valendo 2 kN por metro quadrado. Então, a nossa combinação de cálculo, ou o nosso carregamento de cálculo na condição de serviço, vale o somatório das cargas permanentes, que foi 4 kN por metro quadrado, mais um coeficiente Psi2, que é dado lá na tabela 13,3. Deixa eu ir lá na tabela. 13,1, 13,2, 13,3. Então é 13,4. Não. Desculpa, é 11,3. Tô ficando doido mesmo. 11,2. 11,3. Não, 11,3. Tô mal mesmo. Tô igual o Maiquinho aí, ó. 11,3 é a tabela. O Psi2, ó, é dado na tabela 11,2 da norma. Vou colocar lá pra gente aqui, ó, na informação aqui, ó. Esse valor desse Psi2 aqui, ó, é a tabela 11,2 da nossa NBR 6118. Então, no nosso caso lá, a gente está tratando de um edifício residencial. No caso de edifício residencial, a gente condiciona que locais em que não há predominância de pesos de equipamento que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas, que é o caso verdadeiro do edifício residencial. E o Psi2 aí, então, pela tabela, para locais onde não há predominância de peso ou permanência de concentração de pessoas, o Psi2 vale 0,3. Então, a gente tem o somatório de cargas permanentes 4, mais o Psi2 vezes as cargas variáveis, que foi 2 kN por metro quadrado. Então, aí o meu carregamento na condição de serviço é 4,6 por metro quadrado. Como a gente não tem, né, como eu mostrei lá na tabela, a gente não tem uma tabela dessa utilizando como sendo laje, a gente vai utilizar como sendo viga. E a gente já viu nessa tabela no período passado aí, que era tabelas de flechas em vigas, né? Ou deslocamentos elásticos em vigas. Então, ó, no caso em que a gente tem momentos fletores, deslocamentos elásticos, né? O nosso caso aí, uma estrutura em balanço. Então, ó, uma estrutura em balanço com uma carga distribuída vale 1/8 de PL a quarta sobre aí. Se for uma carga pontual lá no meio, na ponta do balanço, 1/3 de PL ao cubo sobre aí.
né? Então, a gente consegue mostrar as nossas cargas e condicionar o momento fletor. Deixa eu voltar lá no slide lá para gente. Então, ó, o nosso caso aqui, a gente tinha um balanço com uma carga distribuída de 4,6 quilonewton, se eu for considerar por metro de viga, né? Então, quilonewton por metro quadrado. Tenho aqui na ponta uma carga de 2 quilonewtons. Então, a minha flecha imediata aqui, essa estrutura com uma carga distribuída e uma carga pontual, eu não tenho, mas eu consigo decompor ela em duas, que vai ser uma com a carga distribuída, mais uma com a carga pontual. Então, a gente já viu, ó, que o da carga distribuída vale 1/8 vezes o carregamento vezes o LX à quarta sobre aí, né? Nós olhamos lá ela agora. É o carregamento 1/8, carregamento L à quarta sobre aí. E para cá Esse aí seria o que mesmo? é a inércia vezes o módulo de elasticidade. O E é o módulo de elasticidade, o I é a inércia. A multiplicação das duas é a rigidez do elemento. Então, vezes a rigidez, tá? Dividido pela rigidez. E para carga pontual, ó, que é o caso 4 aqui, ó, é 1/3 de PL ao cubo sobre aí. Então, mais 1/3 da carga vezes o LX ao cubo sobre EI. Então, daí, ó, a gente tem que a nossa flecha imediata vai valer 1/8 vezes o carregamento 4,6 vezes o vão à quarta, né? Tem 2 metros de comprimento, então é 200 à quarta. Só que eu botei na unidade errada aqui. A gente tem que colocar na unidade. Deixa eu só pensar a unidade aqui, que eu panguei na unidade aqui. Vou pagar aqui só que. Opção de ponteiro. Caneta. Então, ó, aqui aquela segunda equação, o L à quarta vai dar centímetro à quarta. O módulo de elasticidade vai dar em quilonewton por centímetro quadrado. A inércia vai dar em centímetro à quarta. Então, na verdade, esse carregamento a gente tem que entrar com ele em quilonewton por centímetro. Então, é só eu dividir esse valor por 100. Então, vai ser 4,6 dividido por 100 quilonewton por centímetro vezes, aí agora sim, o vão, 2 metros é 200 à quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, que a gente já calculou, que vale 24.080, ó, a gente já calculou ele aqui, ó, módulo de elasticidade, 24.080, MPa é 2.408 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia equivalente que a gente calculou de 3.509,33. Isso é da carga distribuída, mais 1/3 vezes a carga pontual de 2 quilonewtons vezes o vão ao cubo dividido pelo módulo de elasticidade, 24.080 MPa, é 2.408 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia
de 3.509,33. Então, a gente vai conseguir aí achar a flecha imediata. Quando vocês fazem a conta ali, eu só vou na cozinha ali, calma aí. Beleza. Não comeu maionese, não, Pedro? Fala aí, Marquinhos. Cadê o Paulo esse quebrado? Rolou? Peraí, professor, eu tô resolvendo. Beleza. É errado, aqui deu um número gigante. Gigante? Não, não dá número gigante, não. Eu acho, né? Vou até fazer aqui para ver. Igual 1 dividido por 8, 0,046. 200 elevado a 4. Professor, deu 1,38. Aí faz bem sentido esse valor. Isso aí, eu tinha caído, mas voltei. Não, não. 1,38. Então vai dar 1,38 centímetros. Mais alguém quer fazer ou vamos continuar? Tá? Mas parece que tá dentro. Acho que é só eu que tô fazendo mesmo, professor. Então tá. Então aí 1,38. Essa é a flecha imediata. Se a gente encontrou a flecha imediata, a gente pode ir atrás da flecha diferida no tempo. Essa flecha diferida no tempo, a gente viu que ela vale um coeficiente alfa F
vezes a flecha imediata, e esse coeficiente alfa F, ela vale a variação da deformação no tempo, dividido por 1 mais 50 rolinha, onde a gente sabe que o rolinha vale a área de aço comprimida dividido por BWD. Mas o que acontece? A área de aço comprimida, ela só acontece quando a gente tem armadura dupla. Em lajes, não é muito comum a gente ter armaduras duplas. Nesse caso aí, a gente não teve armadura dupla. Então, a minha área de aço comprimida é nula. O rolinha, então, passa a valer 0. Então, daí, o alfa F vale a variação da deformação no tempo. E a gente sabe que essa deformação no tempo, ela vale 0,96 vezes 0. Vou pegar a equação certa lá na norma para a gente lá, né? A gente diz que está tudo lá no item 17.3, ó. Então, 17.2, 17.3, ó. A gente tem aqui, ó, momento de fissuração, tá? Vou falar um pouquinho da inércia equivalente, o valor do alfa F, o valor do rolinha, e o εt aqui, ó, vale 0,68. Eu errei, ó. Desconfiei. Então, vale 0,68 vezes 0,996 ou 0,996 elevado ao tempo, o tempo elevado a 0,32. Então, a gente tem que ver o tempo inicial e o tempo final que a gente condicionou para achar a magnitude dessa flecha. O tempo inicial que a gente condicionou aí foi 21 dias e o tempo final, 10 anos. Então, ó, quando a gente tem o tempo inicial, que é 21 dias, 21 dias são 0,7 meses. Então, o epsilon T0 vale 0,68 vezes 0,996 elevado ao tempo, vezes o tempo elevado a 0,32. Tô fazendo tabelando. Tá, beleza, tô marcando. Zero 0,60. Então, vale 0,6. Quando for o tempo final, né? O tempo final que a gente disse que é 10 anos. 10 anos são 120 meses. A norma fala que quando o tempo for maior que 70 meses, o εt, ele vai valer 2. Então, o alfa F, que vale a variação da deformação específica no tempo, que é a deformação específica final menos a deformação específica inicial, ele vai valer 2 menos 0,6, 1,4. Então, daí, a flecha diferida no tempo, ela vale o coeficiente alfa F de 1,4 vezes a flecha imediata
que a gente calculou de 1,38. Então, vezes 1,38. 1,93. 1,93 centímetros. E a gente tem, então, que a flecha total, ela vale a flecha imediata mais a flecha diferida no tempo. Então, vale 1,38 mais 1,93. Isso aí, 3,31. 3,31 centímetros. Então, essa é a flecha que a gente vai ter. O balanço lá, né? Porque isso aqui é um balanço. Então, esse balanço aqui, ó, quando ele sofrer a deformação, ó, essa deformação aqui vai ser de 3,31 centímetros. A gente tem que verificar se esse valor ele é aceitável. Então, a gente vai atrás da flecha limite. O mouse, oh meu Deus. Trocar a pilha do mouse desde ontem que ela tá falhando. Tem que lembrar. Então, aí, a flecha limite, né, que é o que a gente vai comparar com a nossa flecha total, a flecha limite está lá na tabela 13.3 da norma. Vou botar nela aqui na norma. Então, passou. Na tabela 13.3, ó, a gente tem aqui situações de flechas limites. Né? Então, se a gente vê aceitabilidade sensorial visual, L sobre 250 vai ser a flecha limite. Então, a flecha limite vale L sobre 250. O vão é de 2 metros. 2 metros são 200 centímetros. Dividido por 250, vai dar 0,8 centímetros. Então, 0,8 centímetros, no nosso caso aí, que a flecha total foi de 3,31, foi maior que a flecha limite, né? Então, não está ok. Uma das possibilidades que a gente tem é de fazer a contraflecha. O que é essa contraflecha? É na hora que a gente for construir, se essa aqui é a nossa linha de referência, eu construir o meu elemento deformado para cima. Eu faço essa deformação porque aí eu sei que após ele deformado, o valor da flecha total aqui, ó, vai ser 3,31. Essa é a flecha total. Como eu sei que isso aqui, ó, pode valer no máximo 0,8, eu consigo calcular aqui, ó, o valor da contraflecha. O valor da contraflecha que a gente teria que aplicar nesse caso aí, ó, seria o 3,31 menos 0,8, que vai dar 2,51, é isso? Que vai ser 3,31 menos 0,8. Quando eu aplico essa contraflecha, então, de 2,51, eu garanto que depois de deformado, com relação à linha horizontal,
a deformação vai ser só de 0,8, que é o permitido. Aí tá ok. Aí passa a dar ok. Pessoal, no caso aí, por exemplo, essa conta flash aí, né? Que você calculou, deu 2,51 para você fazer essa contra flash da flash aí. Se você, no caso desses 2,51, você tivesse colocado o mesmo valor dessa flash de 0,8. Aí, se eu tivesse colocado só 0,8, ele ia descer 2,50 para baixo. Porque então, a deformação... mas nessa contra flash sua, se você colocasse 0,8 também, não... porque olha só, a descida total depois da estrutura deformada é 3,31. Se eu colocar 0,8 de contra-flecha, ele vai continuar descendo 3,31. Só que a parte aqui para baixo, ó, vai valer 2,50. Por isso que a gente está colocando os 2,50 para cima. Que depois de deformado, para a linha de referência, só vai ter 0,8 para baixo. Ah, tá. Agora entendi. Tá? É o inverso. Se você quer vamos só verificar essa conta aqui, porque como deu uma contra-flecha meio alta, pode ser que essa conta esteja errada. Vamos só verificar ela aqui. Eu vou fazer ela aqui também. Fazer aqui de novo. No Excel aqui. 1/8, 4,6, 200 ao quadrado. E aqui vai ser 2.408 vezes 3.509,33. Então, a primeira aí dá isso vezes isso, ou vezes isso, vezes isso, dividido por isso. Mas deve ter dado certinho. Só a primeira já deu 1,08. A segunda é 1/3. 1/3 vezes o carregamento, que é 2, 200 ao cubo. Aqui vai ser igual a isso, vezes isso, vezes isso, dividido por isso. Deu mais até do que 1,38, teoricamente, na minha conta aqui, ó. Minha conta aqui deu 1,71. 1,71. Confere aí. Às vezes eu tenho alguma bola aí. Um oitavo. Vírgula 6 dividido por 100. Isso mesmo. 200 elevado a 4, 2.408. Não, foi certinho. Pessoal, agora deu 1,71, certinho, isso mesmo. Deu 1,71? 1,71. Então, na verdade, aqui, ó, esse valor aqui, ó, na verdade, lá vai até aumentar, né? Isso aqui deu 1,71. Isso. Deixa eu corrigir aqui para ficar certo aqui, não, vocês vão ver aqui. 1,71 centímetros. Não muda nada nisso aqui. Vai mudar o valor da flecha diferida, porque é o alfa F que não mudou, vezes a flecha imediata, que vale 1,71. 2,39. 2,39. Vou apagar aqui. Tô botando em vermelho justamente para a gente rever, né? 2,39. E a flecha total, então, ó, vai ser 1,71 vai ser 1,71 mais 2,39. Professor, minha mente deu um bololô aqui. Esses 2,39 do AF. É a flecha diferida no tempo. Eu tá, pego o alfa F, não mudou. Ele não depende do valor da flecha. O coeficiente vezes a flecha imediata que mudou o valor
da flecha diferida no tempo. Só a flecha diferida no tempo deu 2,39. Uhum. Então quer dizer que essa deformação total aqui 4,1. ela vai ser 4,1, né? A flecha limite a gente viu que era 0,8, então com certeza 4,1 é maior do que a flecha permitida, né? Do que a flecha limite. Se é maior que a flecha limite, e a gente sabe que a deformação total da estrutura, né? Ela vai ser 4,1, e eu posso ter no final da estrutura abaixo da horizontal só 0,8, 4,1, e se eu posso ter aqui embaixo só 0,8, isso quer dizer que a minha contraflecha que eu necessito fazer aí, ó, ela vale 3,3. ela vale 4,1 menos 0,8, 3,3 centímetros. Se eu conseguir fazer essa contraflecha, tá ok. Uhum. Beleza? Então aí nós calculamos a flecha do balanço. Vamos calcular a da sala aqui. Vocês chegaram a fazer essa da sala, realmente? Não, professor. Eu não. E os outros? Também não. Porque assim, eu não ligo de fazer, não. Mas eu acho que era interessante vocês fazerem pra gente corrigir. Vocês não querem fazer ela, não? Vamos fazer o seguinte, deixa pra gente fazer e na sua próxima aula você dá uma olhada, o que você acha? Eu corrijo, beleza. Isso. Aí a gente já chega com os valores, né, e vamos conferindo. Beleza. Beleza? Então fechou. Beleza. Fechou, então. Então beleza, moçada. Só vou tirar Então, um hoje print. Peraí. eu vou mandar o arquivo pra vocês aí. Beleza, então, professor. Fechou. Beleza? Cara. Beleza. Então. Hoje a aula foi meio curta aí, mas nós acabamos. Não, mas foi aí. produtiva, cara. Tá beleza? Beleza, então. Moçada, aquele abraço. Valeu. Valeu demais. Tamo aí, vê se faz o curso aí, velho. E depois Aqui, você ensina pra mim como que ganha dinheiro. Cara, eu tô baixando ele aqui, velho. Tô doido pra esse trem baixar logo. Vamos começar a ver esse trem, velho. Nossa, mãe do céu. Tô ligado. Eu tenho ele baixado, né? Mas Uhum. sei que às vezes encontrar pra pegar é mais difícil. Mas se você baixar aí vai ser tranquilo. Você vai conseguir ver aí top. Fazer um 6 em 7 rapidão. Ó, se Deus quiser, Deus te ouça. Amém. Imagina, ó, top Nossa. demais. Então, ó, e você Beleza, sabe então, que o cara que faz o primeiro 6 em 7, depois ele faz um monte em sequência de 6 em 7, né? Não, eu entrei no Telegram lá, eu só vi, cara, postando coisa positiva, né? Que é só ele que posta. Aí no Instagram, os caras falando, consegui, que não sei o quê. Tinha uma mulher, Belon, que conseguiu fazer, cara, vendendo aqueles negócios de bolo, cara, de casamento, velho. Exatamente, velho. A gente fica impressionado, né, velho? Impressionado, cara. E assim, você vê, é porque você